Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se você não me conhece, eu espero muito que você me conheça e já tenha assistido as outras aulas. Mas se você não me conhece, meu nome é Mário Guarnieri. Aqui no meu canal eu trato de direito penal, processo penal e legislações pertinentes, tudo voltado para auxiliar advogados, acadêmicos de direito e estagiários. Se você nunca assistiu uma aula minha, se inscreve aqui no meu canal, ativa o sininho, acompanha nosso conteúdo. Eu acredito que possa ser muito proveitoso para você. A gente tem inúmeras aulas. Toda semana a gente disponibiliza uma aula nova. Se você não me conhece, passe a acompanhar nosso conteúdo, não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Qual é o tema que eu separei na aula de hoje? Habeas corpus 598.051, julgado no STJ, com origem no estado de São Paulo. Esse habeas corpus, o entendimento exarado pelo STJ nesse habeas corpus, fez um posicionamento do Tribunal Superior acerca da invasão de domicílio. A Constituição Federal confere à casa essa proteção de asilo inviolável, salvo em algumas exceções, flagrante, ordem judicial, durante o dia. E para que a polícia possa invadir esse imóvel, fora dessas situações que a Constituição Federal autoriza, que é o flagrante e a ordem judicial, precisa de consentimento do morador. Só que, dentro desse contexto, fica aquele impasse. O policial vai falar que houve consentimento e o morador vai falar que não. Frente a esse choque, nessa colisão, de um lado o Estado querendo punir, reprimir a prática de crimes, e do outro o direito fundamental, a casa, a proteção constitucional que recebe a casa. E aí, como dirimir essa situação? Então o STJ, a partir desse julgamento, se posicionou acerca da exigência da força policial de apresentar posteriormente uma gravação em áudio e vídeo desse morador consentindo com a invasão à sua residência. Se não houver eventual prova, todo esse procedimento poderá ser considerado ilícito. Esse foi um marco no posicionamento do STJ, principalmente com relação a esse tema que é muito sensível. Então eu separei esse habeas corpus, alguns pontos interessantes dele, e nós vamos discorrer sobre ele na aula de hoje. Só lembrando, se você é assíduo em outras redes sociais, Instagram, Telegram, Twitter, até o Facebook, nós também estamos presentes nessas outras redes sociais. Tá? Você pode ter acesso também a outros formatos de aula, a mais conteúdo nessas outras redes sociais. Aqui abaixo na descrição do vídeo, nós vamos disponibilizar os links de cada rede social. De repente, se você estiver navegando lá, você quer ter mais acesso a informações de penal, de processo penal, clica lá, começa a acompanhar a gente nessas outras redes sociais. Comece a seguir a gente no Twitter, no Instagram, entra para nossa comunidade lá no Telegram, lá eu consigo mandar áudio, consigo conversar com vocês, eu tenho uma maior proximidade, tá? Se você quiser ter acesso, então aqui abaixo na descrição desse vídeo, nós vamos disponibilizar os links dessas outras redes sociais. Outro ponto importante também, toda vez como de costume, quando eu iniciar a aula, eu vou subir um material PDF. Se porventura você quiser ter acesso, você pode sim ter acesso a esse material, desde que você se inscreva na nossa comunidade. Tá? Esse material é restrito a quem está inscrito na nossa comunidade. Aqui abaixo na descrição desse vídeo tem o link para você se inscrever. Você vai deixar o seu e-mail lá e toda vez que nós subirmos uma aula nova aqui, nós vamos disparar, você vai receber um e-mail e aí verifique, se não for na caixa de entrada, às vezes pode cair lá no spam ou na lixeira, se não for na sua caixa de entrada. Dá uma olhadinha lá, clica marcando que não é spam, e aí quando você receber esse e-mail, nós vamos avisar, ó, foi a aula, foi ao ar a aula tal, o título dela, sobre o que nós vamos falar nessa aula, e também nesse mesmo e-mail nós já vamos encaminhar o material PDF. Aí você vai ter uma aula completa, você vai avisado, recebe material, e se você quiser ter acesso a esse material, infelizmente ou felizmente, vai ter que se inscrever na nossa comunidade, tá? Quem não se inscrever não vai ter acesso ao material, infelizmente, que é um material muito bom, eu posso garantir porque fui eu que fiz. Vamos lá então, vamos parar de rodeio, parar de conversação e vamos entrar no tema da aula de hoje, que é a análise do habeas corpus 598.051, com origem no estado de São Paulo. Hoje nós vamos fazer a análise do habeas corpus 598.051, julgado pelo STJ,
com origem no estado de São Paulo. Esse habeas corpus foi um marco do entendimento fixado pelos tribunais superiores, especialmente aqui o STJ, porque passou a regulamentar esse procedimento de invasão de domicílio. O que acontece na prática? O que a gente observa na prática? A força policial, obviamente, quando vê uma situação de um possível crime, vai invadir o imóvel para analisar. Só que, se essa invasão não for dentro daquelas possibilidades que permite a Constituição, ou flagrante ou ordem judicial durante o dia, a força policial precisa do consentimento do morador. E esse consentimento do morador, às vezes, quando vem para o processo, gera um conflito. O morador fala que não autorizou. A polícia fala que houve sim autorização expressa do morador. E aí fica aquele impasse. E o STJ, a partir desse julgamento, posicionou seu entendimento no sentido de que a polícia, para invadir o imóvel com o consentimento do morador, agora vai precisar gravar em áudio e vídeo esse consentimento, sob pena da ilicitude de eventual prova e de todo o procedimento dessa invasão. Passou então o STJ a regulamentar esse procedimento, como a força policial deve agir nessas situações, com relação à invasão com o consentimento do morador. Esse procedimento, conforme narra aí de maneira extensa o voto e o julgamento, já é adotado em outros países, Estados Unidos, Espanha, por exemplo. E aí, a partir desse sistema adotado nesses outros países, o STJ se posicionou nesse sentido também. Para que não gere conflito, eventual ilicitude de prova, seria interessante, e o STJ passou a entender dessa maneira, comunicou aos órgãos de segurança, que a polícia passe a proceder dessa maneira. Se houver invasão com consentimento do morador, que esse consentimento seja gravado em áudio e vídeo. E se não for naquelas situações de flagrante ou ordem judicial durante o dia e houver invasão, sem esse consentimento por áudio e vídeo, vão se considerar ilícitas tanto as provas como esse procedimento da invasão. Esse aqui é o habeas corpus. Eu começo a aula destacando a proteção constitucional conferida à casa. A casa recebe essa proteção constitucional. Artigo 5º, inciso 11. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo, aí aqui é a exceção, quando a casa pode ser invadida, salvo caso em flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Então nós entramos aqui, a regra é inviolabilidade do domicílio. Tá? Não pode ser violado o domicílio. Exceção, flagrante delito, regulado lá nos artigos 302 e 303 do Código de Processo Penal, desastre, prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. E aí nós temos a previsão no artigo 293 do Código de Processo Penal. Vamos analisar essas situações? Bom, a prisão em flagrante, ela apresenta aqui, ela está presente, deixa eu tentar colocar aqui, peraí, ela está presente aqui, isso, consegui encaixar aqui, peraí, isso. A prisão preventiva, ela tá, a prisão em flagrante, perdão, prisão em flagrante, deixa eu tirar um pouquinho minha tela aqui. Aí, a prisão em flagrante, ela está prevista lá no artigo 302 e 303, tá? Prisão em flagrante, artigo 302 e 303 do Código de Processo Penal. O que vai acontecer? Para que o agente esteja nessa situação de flagrância, que vai permitir a invasão do imóvel, aqui ó, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito. E o flagrante? Flagrante, então, aqui, previsão do artigo 302 do Código de Processo Penal. Quando a gente está cometendo a infração penal, acaba de cometê-la, é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido, por qualquer pessoa em situação que faça presumir-se o autor da infração, é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração, e nas infrações permanentes entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência. Então, nessas situações aqui, quando ocorre essa situação de flagrante regulamentada pelo artigo 302 e 303 do Código de Processo Penal, essa situação autoriza a invasão do imóvel. Se não houver essa situação do flagrante, não é lícita a invasão do imóvel sem consentimento do morador.
Então o morador não deu consentimento, mas está em flagrante, aí não precisa do consentimento dele, aí pode invadir. Tá? É a primeira situação. Com exceção do desastre ou prestar socorro, a primeira situação é o flagrante. E a segunda situação é por ordem judicial, que está regulamentado no artigo 293, cumprimento de mandado de prisão. O que você precisa ficar atento aqui no cumprimento de mandado de prisão? Ó, artigo 293. Se o executor do mandado verificar com segurança que o réu entrou ou se encontra em alguma casa, o morador será intimado a entregá-lo à vista da ordem de prisão. Tá? Chegou lá a polícia, ó, tem um indivíduo aí, tem uma ordem, um mandado de prisão em desfavor dele, e nós precisamos cumprir esse mandado em desfavor desse indivíduo que está dentro da sua residência aí e entregue-os para nós ou autorize que a gente entre aí para cumprir esse mandado. E aí, o que acontece? Se for obedecido imediatamente, o executor convocará duas testemunhas, se não for obedecido imediatamente, o executor convocará duas testemunhas e, sendo dia, entrará à força na casa, arrombando as portas se preciso. Sendo noite, o executor, depois da intimação ao morador, se não for atendido, fará guardar todas as saídas, tornando a casa incomunicável e logo que amanheça arrombará as portas e efetuará a prisão. Então nós temos duas diferenças aqui. Dia, então, ó, vou separar para vocês. Sendo dia, entrará a força na casa, arrombando as portas na presença de duas testemunhas. Sendo noite, e aí à noite, tá? Sendo noite, a polícia não vai poder invadir. Vai ter que esperar amanhecer. Ó, sendo noite, o executor, depois da intimação ao morador, se não for atendido, fará guardar todas as saídas, tornar a casa incomunicável e, logo que amanheça, arrombará as portas e efetuará a prisão. Então, essa é a diferença. No mandado de prisão, sendo dia, eu destaquei aqui, sendo dia, a força policial entrará à força na casa, arrombando portas, se for preciso, e aqui na presença de duas testemunhas. Sendo noite, o que vai acontecer se for noite? O executor, depois da intimação ao morador, se não for atendido, fará guardar todas as saídas, tornando a casa incomunicável e logo que amanheça, arrombará as portas e efetuará a prisão. Essa é a diferença aqui no cumprimento de mandado de prisão, quando é preciso invadir um imóvel para dar cumprimento a esse mandado. Então, só resumidamente, regra, casa, asilo inviolável, tá? A casa é asilo inviolável, essa é a regra, é o comando constitucional do artigo 5º, inciso 11. Quais as situações então? A regra, inviolabilidade do domicílio. Para nós ali, além do desastre ou para prestar socorro, a exceção fica por conta do flagrante delito, artigo 302 e 303, desastre, prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial. E a determinação judicial a gente acabou de ver aqui, sendo dia e noite, fazendo as duas diferenças, tá? Então, essa proteção constitucional, ela está lá no artigo 5º, inciso 11, tá? A regra é, ninguém pode invadir o imóvel, tá? A casa é asilo inviolável. Asilo é inviolável, ninguém nela pode adentrar sem o consentimento do morador, salvo na situação de flagrante. Para que você entenda se de fato aquela situação está em flagrante, autorizando a entrada da polícia, da força policial, é preciso analisar essa situação à luz do artigo 302 e 303 do Código de Processo Penal, que trata sobre o flagrante. Se a situação evidenciar uma dessas hipóteses ali do artigo 302 e 303, ok, prisão em flagrante legal, entra lá pode-se invadir o imóvel. Flagrante autoriza a invasão. Ou por cumprimento de mandado, observando essas duas situações. Se for durante o dia e o morador intimado não anuir com esse cumprimento e não autorizar a invasão, aí chama duas testemunhas e invade o imóvel. Agora não, isso durante o dia. Agora aí foi durante a noite e o morador não consentiu, não permitiu a entrada dentro do imóvel, aí espera amanhecer, faz um cerco à casa, certifica que ela vai ficar incomunicável, que a gente também não vai poder fugir de lá, e no outro dia, quando amanhecer, aí sim, entra, arromba a porta e dá cumprimento a esse mandado de prisão, certo? Primeira diferença, então, do asilo inviolável, essas duas situações aí. Seguindo, necessidade de gravação em áudio e vídeo da autorização do morador para invadir o imóvel. E aqui nós adentramos naquele ponto crucial que o STJ exarou seu entendimento,
acerca da necessidade de apresentação, necessidade de gravação, perdão, em áudio e vídeo da autorização do morador para a invasão do imóvel. Se o morador não consentir, não pode entrar. Se ele consentir, a polícia precisa dessa gravação em áudio e vídeo da autorização do morador para invadir o imóvel. Se não houver essa gravação em áudio e vídeo do morador autorizando a invasão do imóvel, aí teremos a ilicitude de eventual prova, a ilicitude desse procedimento, dessa invasão realizada pela força policial. E aqui, dentro desse julgamento aqui do habeas corpus 598.051 do STJ, no voto você encontra alguns pontos bem interessantes, principalmente com relação a procedimentos realizados na prática pela polícia. Olha só, meras suspeitas ou fuga ao avistar a polícia. As circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar de modo satisfatório e objetivo, ou seja, de maneira comprovada, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial apoiada em mera atitude suspeita ou na fuga do indivíduo em direção à sua casa diante da ronda ostensiva. Então, nessa situação aqui, da mera atitude suspeita do indivíduo, ou se ele ali fugir em direção à sua casa em atitude suspeita diante de uma ronda ostensiva, por si só, essas duas razões aqui não justificam a invasão do domicílio. Tá? Não justificam. A mera suspeita ou a fuga do indivíduo em direção à sua casa depois que avista a viatura da polícia, por si só não são razões suficientes a validar qualquer invasão do imóvel. Tá? É preciso que se tenha aqui como destaca o voto desse habeas corpus, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante suspeito, as quais, portanto, não podem derivar mera suspeita e o simples fato dele empreender fuga em direção à sua casa ao avistar a polícia também não justifica a invasão de domicílio. Ela deve estar calçada em elementos satisfatórios e objetivos que comprovem a necessidade de invasão desse domicílio. Se não for o caso, essa invasão é ilegal e o procedimento todo ilícito. Esse aqui, o comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não necessariamente ao de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente. Nesse trecho aqui, faz essa ressalva muito importante, porque em muitas situações a polícia justifica a invasão do domicílio em uma mera suspeita. Né? Olhou o indivíduo e está em atitude suspeita, ou ele ao avistar a viatura ali em ronda ostensiva, corre para sua casa e lá ingressa nela. Esses fatos por si só não justificam a invasão do domicílio. E o STJ vem justamente a adotar esse procedimento e exigir essa gravação em áudio e vídeo porque há muito excesso por parte do Estado. Em algumas situações, não é 100% sempre que ocorre isso, 100% dos casos. Mas observa-se uma atitude do Estado, em alguns casos, cometendo um excesso. E aí entra dentro dessa situação o direito do Estado em punir esse agente que possa estar praticando esse crime e o direito fundamental do asilo inviolável, da casa como asilo inviolável. Então, na colisão entre esse direito do Estado e o direito fundamental, para não fragilizá-lo, deve ser imposto ao Estado alguns procedimentos para não fragilizar e para não limitar esse direito fundamental ou tolir esse direito fundamental. A casa é asilo inviolável, esse indivíduo não pode, dentro dessa circunstância aí, diante de uma mera suspeita, diante de uma fuga ali do imóvel, do local ali em direção ao seu imóvel, quando vê a ronda da polícia, isso aí não pode justificar a invasão do domicílio. Está quebrando, está infringindo um direito fundamental numa mera suspeita policial. Isso aí não pode de maneira alguma ocorrer. E esse julgado aí, esse voto dentro desse habeas corpus, vem a escancarar esse problema. Porque é preciso estabelecer garantias para que esse direito fundamental seja exercido. E ele não pode, um direito fundamental, uma garantia constitucional ser tolhida, ser infringida com base numa mera suspeita. Portanto, esse é o posicionamento, até a justificativa desse voto aí do STJ, o porquê adotar esse procedimento e exigir da força policial, das autoridades policiais, que passem a adotar esse procedimento, gravação em áudio e vídeo, da autorização
da invasão do domicílio por parte do morador. E dando continuidade, aqui também, ó, necessidade de garantir os direitos fundamentais que eu acabei de falar. Se por um lado práticas ilícitas graves autorizam eventualmente o sacrifício de direitos fundamentais, por outro lado, a coletividade, sobretudo a integrada por segmentos das camadas sociais mais precárias economicamente, excluídas do usufruto pleno de sua cidadania, também precisa sentir-se segura e ver preservados seus mínimos direitos e garantias constitucionais. Em especial o de não ter a residência invadida e devassada a qualquer hora do dia ou da noite por agentes do Estado sem as cautelas devidas e sob a única justificativa, não amparada em elementos concretos de convicção, de que o local supostamente seria, por exemplo, ponto de tráfico de drogas ou que o suspeito do tráfico ali se homiciou, né, que se resguardou ali naquele imóvel. Então, diante dessas situações, principalmente o voto vem nesse sentido de expor essa fragilidade, principalmente da parcela da população economicamente desfavorecida, e para que não valide esse ato policial de, numa mera suspeita, justificar a invasão desse domicílio, devassar a vida pessoal ali daqueles habitantes daquele imóvel e agir de maneira contrária, tolhindo os direitos fundamentais desse indivíduo. E, portanto, esse voto justifica, nesse sentido, a não fundamentação, o não procedimento adequado em invasão com mera suspeita ou essa fuga desse indivíduo ao ver a ronda ostensiva. Tá? Então, essas situações não vão justificar justificar a invasão do domicílio e deve-se preservar e garantir esse direito fundamental ao cidadão de não ter a casa invadida pela polícia a qualquer momento, baseado em meras suspeitas. E o procedimento adotado em outros países. É importante esse voto aqui, nesse habeas corpus, que ele traz também o procedimento em outros países. Não foi uma invenção da STJ. Em outros países, esse procedimento de invadir domicílio, de invadir um imóvel, ele já é adotado em outros países. Aqui ele traz no voto 2 exemplos. Tem vários, tem da França também, mas eu destaquei esses 2. Nos Estados Unidos, por exemplo, a parte da necessidade do exame de causa provável para a entrada de policiais em domicílio de suspeitos de crimes, não pode haver dúvida sobre a voluntariedade da autorização do morador. O consentimento deve ser inequívoco, específico e conscientemente dado, não contaminado por qualquer truculência ou coerção. Além disso, cabe ao Estado cabe o ônus de provar que o consentimento foi de fato livre, voluntário, dado, isento de qualquer forma, direta ou indireta, de coação, o que é aferível pelo teste da totalidade das circunstâncias. No direito espanhol, por sua vez, o Tribunal Supremo destaca, entre outros, os seguintes requisitos para o consentimento do morador. Deve ser prestado por pessoa capaz, maior de idade, no exercício de seus direitos, deve ser consciente e livre, deve ser documentado, deve ser expresso, não servir no silêncio como consentimento tácito. Então, nesses outros países, o STJ se baseou no procedimento adotado nesses outros países para também exarar esse voto com relação à necessidade de gravação em áudio e vídeo. Ora, se nesses outros países já é adotado esse procedimento, deve também aqui o Estado adotar o mesmo procedimento, visando imputar ao Estado com a comprovação de que a invasão foi ilícita e de que houve consentimento do morador. Porque veja a situação. Vejam a hipossuficiência do morador em comprovar que ele não apresentou esse consentimento para a invasão da sua casa. Ora, se ele não apresentou esse consentimento, como ele vai provar dentro do processo? Há uma hipossuficiência desse morador para falar, não, eu não autorizei a invasão da minha casa. Como ele vai comprovar? Aí vai ficar um choque. A palavra dele contra a palavra do agente público. E aí, quem tem razão, quem não tem razão? Então, à luz desses problemas, para não fragilizar esse direito fundamental e importante do indivíduo, para não ter a casa invadida, o STJ se posicionou, baseando-se principalmente em procedimentos adotados em outros países, no sentido de que é preciso que o Estado comprove. O ônus da prova vai ser do Estado, não vai ser do morador comprovar de que de fato não anuiu com essa invasão. A comprovação vai ficar por parte do Estado. O ônus da prova cabe ao Estado comprovar que essa invasão foi consentida pelo morador. E aí adotou-se então esse entendimento por parte do STJ. E aqui, já finalizando a aula, na parte final, necessidade de gravação em áudio e vídeo.
Ante a ausência de normatização que oriente e regule o ingresso em domicílio alheio, nas hipóteses excepcionais, previstas no texto maior, há de se aceitar com muita reserva a usual afirmação, como ocorreu no caso ora em julgamento, foi o caso julgado nesse habeas corpus, de que o morador anuiu livremente o ingresso dos policiais para a busca domiciliar, máxime quando a diligência não é acompanhada de documentação que a imunize contra suspeitas e dúvidas sobre a sua legalidade. Por isso, avulta de importância que, além da documentação escrita da diligência policial, relatório circunstanciado de que a invasão ocorreu após o consentimento do morador, seja ela totalmente registrada em vídeo e áudio, de maneira a não deixar dúvidas quanto à legalidade da ação estatal como um todo e particularmente quanto ao livre consentimento do morador para o ingresso domiciliar. Semelhante providência resultará na diminuição da criminalidade em geral, pela maior eficácia probatória, bem como pela intimidação e abusos de um lado e falsas acusações contra policiais por outro, e permitirá avaliar se houve efetivamente justa causa para o ingresso e, quando indicado ter havido consentimento do morador, se foi ele livremente prestado. Vejam que esse posicionamento do STJ vem a afastar uma série de problemas. Primeiro, afastar o abuso de policiais que invadem o imóvel e depois falam não houve consentimento do morador. E por outro lado também, denúncias contra policiais, denúncias falsas contra policiais que supostamente invadiram sem consentimento. Então, para equilibrar a balança, para que não haja prejuízo aos agentes públicos acusados falsamente de invasão sem consentimento quando houve, e para também garantir o direito fundamental do cidadão de não ter a casa invadida e devassada a qualquer momento com fundamento e uma mera suspeita de que ali ocorre um crime, o STJ afirmou esse posicionamento interessante de que há a necessidade de gravação em áudio e vídeo. Sem esse consentimento não é possível dar licitude a essas provas, eventuais provas colhidas ou a esse ato policial, a essa invasão. E a partir daí passou a entender de que deve a força policial adotar esse procedimento. Depois desse julgamento aí, depois desse voto exarado, o STJ comunicou diversos órgãos de segurança para que passem a adotar esse procedimento de gravação de áudio e vídeo antes da realização da invasão. Tá? Gravou em áudio e vídeo o consentimento do morador de que a polícia ali pode invadir, aí vai legalizar essa conduta vai ser legal, as provas também vão ser legais, não ocorrerá nenhuma ilicitude do procedimento e também vão barrar abusos e falsas denúncias contra os policiais. Essa foi a análise então do habeas corpus 598 mil, salvo me engano, deixa eu só olhar aqui, é tanta informação que eu já até me perdi. Habeas corpus 598.051, julgado no STJ, origem no estado de São Paulo. Essa foi a análise desse habeas corpus, um importante precedente, principalmente para quem vai militar na advocacia criminal, olhar esse ponto da invasão de domicílio, houve gravação em áudio e vídeo? Não. Adotar esse julgamento, dar uma olhada nesse voto, baixe o nosso material também, ele está bem completinho, se inscreve na nossa comunidade, nós vamos remetê-lo a você para que você possa acompanhar. E eu espero muito de coração que você tenha gostado da aula de hoje e eu te encontro na nossa próxima aula. Um grande abraço e boa semana.